É isso aí, queridos. Hoje, através desse programa, nós vamos falar do perdão. O título da mensagem é O Perdão dos Pecados. E nós vamos começar lendo o texto da Palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus religiosos arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Nós vivemos um tempo maravilhoso no Brasil. Desde setembro de 2006, Deus me deu uma palavra enquanto eu buscava o Senhor em um apartamento em Lisboa, em Portugal, me preparando para um evento que ali fazíamos. Deus me disse: Filho, estou liberando sobre o Brasil uma unção de cura, uma unção de milagres. E hoje é tão comum nós ligarmos a televisão e assistirmos programas e ali nós vemos pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E esta é uma unção que está sobre o Brasil. Não se trata de esse ou aquela pessoa específica, esse ou aquele apóstolo, missionário, esse ou aquele pastor. É uma unção de cura que está sobre a nação. Qualquer pastor de qualquer igreja que mudar um pouco a liturgia do culto, porque um culto ele tem ali o momento das ofertas, tem o momento do louvor, da adoração, tem o momento da pregação, do apelo, dos avisos, tem que ter também o momento dos milagres. Você que é pastor, pastora, dirigente, se você mudar um pouco a liturgia, introduzir o momento dos milagres e ouvir o testemunho das pessoas, você vai notar que Deus vai fazer milagres aí também na reunião da sua igreja. Então é tão comum nós vermos os milagres pela televisão na igreja, e eu acredito que também será comum nós assistirmos pessoas orando para que os pecados sejam perdoados. Porque o que é mais fácil dizer? Dizer a um paralítico: levante e anda? Dizer a uma pessoa que está com enxaqueca: seja curado? Ou dizer a um pecador: seja perdoado no nome de Jesus? Assim como quem cura é Deus, não é o homem, assim também quem perdoa é Deus, não é o homem. Mas tem que haver um profeta no processo. No processo da cura divina, no processo do milagre e também no processo do perdão dos pecados. Então você que pecou, você precisa de uma palavra profética de perdão, assim como aquela pessoa que está doente precisa de uma oração, de uma palavra profética de cura. E o nosso programa é dedicado a isso, ao perdão dos pecados. E eu quero ler agora mais um texto da Palavra de Deus sobre esse assunto, do perdão dos pecados, que está em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda,
e o maligno não lhe toca. Nós percebemos aqui nesse texto que esta confiança para pedir a Deus é exatamente para pedir a Deus para perdoar um pecador. Esta é a confiança que eu tenho para com Ele, que tudo que eu pedir, segundo a sua vontade, Ele me ouve. E a pergunta é da vontade de Deus perdoar pecados? Aqui nós vemos a Bíblia falando também sobre pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Na minha opinião, o pecado para a morte são dois. Um é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir ao diabo uma obra que é do Espírito Santo, mesmo sabendo que é obra do Espírito Santo. Porque uma coisa é a pessoa não saber que é obra do Espírito Santo e achar que é obra do diabo. Outra coisa é a pessoa saber que aquilo que está acontecendo é um mover de Deus, mas mesmo assim ele diz que é o diabo, muitas vezes por ciúme, por disputas. Ele atribui ao diabo uma obra que ele tem certeza que é o Espírito Santo que está fazendo. Então, o primeiro pecado que é para a morte seria blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir ao Espírito Santo, atribuir ao diabo uma obra que o Espírito Santo está fazendo, mesmo que o blasfemador está sabendo que é o Espírito Santo. Está entendendo? O segundo pecado para a morte é o pecado não confessado. Por quê? Se você não confessa, o perdão já existe, mas você não consegue sacar o perdão. É igual a pessoa que tem um monte de dinheiro no banco, mas morre de fome. Então, esta é a confiança que nós temos para com Deus. Que se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve. E se você pecou, meu amigo, se você pecou, minha amiga, seja bem-vindo, né? Você é um ser humano. Há perdão para você. E eu quero hoje, através desse programa, ministrar este perdão para a sua vida.